Eu não comecei ontem. E você, tenho certeza que também não. Senão você não estava aqui, né? Tentando entender como a gente pode chegar na raiz dos sintomas recorrentes dos nossos pacientes, dos nossos clientes, que muitas vezes retornam vez após vez, ou vão em vários profissionais, pegam várias receitas, condutas, procedimentos, etc., e chega no fim das contas, eles voltam com o mesmo problema, né? E aí eles chegam pra gente, a gente pede os exames, faz o que tem que fazer, né? Aqui no nível físico, né? No nível um de investigação, faz o que tem que fazer, e de repente, dona fulana, mas o seu exame tá normal, né? O seu exame não tem nada. Pois é, doutora, mas a minha dor tá ali, a minha dor continua ali. E aí, por um tempo, você ainda trata, e depois o paciente vai para outro profissional, e assim as coisas vão andando. Não sei vocês, mas para mim, isto tornou-se algo muito comum e cada vez mais frequente, principalmente nos últimos 5 anos. As pessoas chegando com sintomas de não resolutividade ou de resolutividade temporários, famosos sintomas recorrentes. E a partir disso, o que que eu observei? Não, peraí, tem que ter alguma coisa a mais. Não, qual é o meu papel sendo um mero prescritor aqui, ou fazendo uma linha, uma primeira linha, uma segunda linha, uma terceira linha de remédio, o paciente melhora um tempo, depois piora, ou melhora, some um tempo e depois ele volta com a mesma queixa, porque ele está no mesmo ciclo. Ele está incorrendo na mesma coisa, né? Então, a partir desse momento, eu falei assim, não, pera, tem alguma coisa a mais, não pode ser só isso. E aí eu comecei a observar os padrões desses pacientes. Comecei a entender e estruturar níveis de investigação aonde eu consigo acessar a raiz desses sintomas recorrentes para além do físico. Geralmente, o físico é a última etapa, né, gente? O físico é a materialização de dissonâncias em outros níveis, né? Então, eu quero te explicar isso e estou feliz que você está aqui. Sou a doutora Carla Menini Stahlschmidt, médica há 21 anos, professora e mentora há 17 anos, fundadora da Medicina Simbólica, e hoje compilei esse método da Medicina Simbólica que primeiro apliquei em mim, eu fui minha primeira paciente, caso zero, com a dor que eu tinha, crônica, um dia eu conto essa história para vocês. Segundo momento, apliquei isso nos meus pacientes offline, aqueles que aceitavam, claro, já tinham a mente mais aberta. E nos 4 anos de aplicação disso, comecei a ver resultado, comecei a ver melhoria, comecei a ver curas, não só curas físicas, mas curas psíquicas. E aí, a partir desse momento que eu observei que isso estava validado, montei o método, que é o método que eu trago para vocês aqui, profissionais da saúde, terapeutas, dentro da Vortex Q. Vortex Q, esse nome não é à toa, né? Chiron. Chiron é o arquétipo do curador ferido, né? E essa egrégora aqui cada vez mais traz curadores feridos, né? Que da sua própria ferida tratam, resolvem, entendem e fazem disso um caminho de cura para outras pessoas. Então foi isto que aconteceu comigo. A medicina simbólica provém disto e a Vortex traz a estruturação das ferramentas que a medicina simbólica pode te trazer para você atender os teus pacientes, clientes, etc., e melhorar muito teus resultados, tanto no sutil, em termos de resolutividade, quanto no concreto. Concreto mesmo, melhoria da tua agenda, faturamento melhor, tudo isso. Inclusive, se você quiser e tiver a oportunidade, você pode inclusive vir aqui para o digital e fazer isso exatamente como a gente está fazendo aqui também, que isso vai fazer parte dos bônus do nosso módulo. Então, deixa eu te explicar como é que funciona isso e de onde vem isso, né? Então, a medicina simbólica, ela vem da junção de dois saberes, que são muito antigos, a gente sabe, né? Então, da medicina alopática, tradicional, a ciência, né? Então, quer dizer, a gente não vira as costas para isso, em hipótese alguma, mas daí, da simbologia dos sintomas dentro dos órgãos e sistemas, para entender aonde está esse cruzamento e aonde a gente entende os padrões que levam esses pacientes à cronicidade desses sintomas. E isso acontece de uma maneira muito simples. Rapidamente falando para vocês, a gente tem duas circuitarias principais: núcleo accumbens, que é do prazer, e a circuitaria adrenérgica ou do medo. O paciente que vive trigado nisso aqui, ele vai fazer o quê? Ele não vai viver, ele vai sobreviver. Ele vai viver em estado de sobrevivência. E lógico que isso vai implicar jorrar cascata de mediadores pró-inflamatórios que, num primeiro momento, não vão fazer muita coisa, mas se isso cronicamente acontece, obviamente que depois as células vão começar a responder. E a gente começa a materializar isso, então, primeiro em sintomas, depois em sinais e depois a própria doença em si, né? Então, o nosso objetivo aqui é atacar isso, é chegar nisso antes que a gente tenha a concretização do sintoma. Dentro disso, a gente tem uma, vamos dizer assim, uma estruturação colocada dentro
da Vortex, onde a gente tem os níveis de investigação que a gente comenta, e esses níveis de investigação, eles são distribuídos em nível físico, nível mental e nível conectivo. Nível físico, corpo mesmo, né? Como a gente investiga normalmente, da parte médica, etc. Ah, mas eu sou enfermeira, mas eu sou veterinária, mas eu sou psicóloga. Da mesma maneira. É isso, faz a anamnese, primeiro a anamnese física, depois a anamnese simbólica, e daí você chega nessa conclusão, né? Investigando clinicamente teu paciente, ver se não tem nada já materializado. Não tendo isso, você vai para o segundo nível. Segundo nível, nível mental. É onde muitos dos gatilhos vão estar. E esses gatilhos acontecem por quê? Porque a gente tem um paciente que está, vamos dizer assim, trabalhando com as formas pensamento, que são pensamentos dotados de emoção. E quando isso acontece, essa emoção gera a manifestação, gera, vamos dizer assim, a liberação de um pulso, que pode ser um pulso adrenérgico, pode ser um pulso dopaminérgico, serotoninérgico, etc. Então vai depender em qual circuito o teu paciente está ativado, da onde ele está vivendo ou sobrevivendo. E o terceiro nível, que é o nível aí mais, né, superior, seria o nível conectivo, que aí sim é campo, é frequência de campo, né? É o campo da pessoa, é o campo relacional, é o campo do ambiente de trabalho, é o campo no geral, é frequência mesmo, gente. E o quanto isso pode adoecer uma pessoa a ponto de literalmente burnout, né? Um dos padrões clássicos que a gente tem no burnout é esse, né? O burnout, ele não começa no físico, isso é o fim, né? O burnout é o final, é quando exauriu tudo, até do ponto de vista material, né? Mas começa no conectivo. Burnout sempre, só para vocês entenderem o exemplo, começa no conectivo, né? Ele começa no campo e na fragmentação desse campo, fazendo com que a pessoa comece a trabalhar aquelas formas de pensamento dentro dela, aquilo entra no sistema dela, aquilo entra no padrão mental dela, aquilo toma o lugar da forma pensamento e aquilo começa a fazer os pulsos, né? Por exemplo, na circuitaria adrenérgica, se ela tá num trabalho que ela não gosta, se ela tá num trabalho que ela é muito cobrada, não sabe lidar com isso, etc. Aí a gente vai para N situações ou questões. Mas o fato é que, com esses três níveis de investigação muito claro, a gente consegue trabalhar com algumas ferramentas maravilhosas, que são você entender, dentro desses gatilhos, quais são os padrões de comportamento e os padrões de sintomas que você vai encontrar. Isso é tudo mapeado e anotado, e eu trago isso para vocês aqui dentro da formação. E segundo, a arquetípica disso, né? Que arquétipos do inconsciente estão sendo mobilizados ali e que fazem com que esse paciente adoeça, mesmo que ele não entenda, mesmo que ele não enxergue, né? E lá, por fim, outra ferramenta brilhante que a gente usa aqui é o que o nosso próprio inconsciente traz para nós, né? Eu digo do paciente traz para ele e a gente faz o quê? A gente o ajuda canalizando e traduzindo isso para ele. Como, Carla? Através do entendimento dos sonhos, sincronicidades e sintomas, segundo a ótica de Jung, entendendo da alquimia, fases e operações e os processos alquímicos e os processos de cura na psique. Então, a gente tem todo o mapeamento disso para quê? Para que o teu paciente, primeiro, consiga, a gente entendendo esses sinais e podendo ajudá-lo a traduzir, ele vai aprender os sinais, entender os sinais. E com isso ele vai conseguir transmutar aquilo que ele precisa e vai se liberar desses padrões que muitas vezes os adoecem por anos, décadas a fio. E é aquela coisa, né? Então vão para o médico, vão para o psiquiatra, vão para terapia, vão para isso, para aquilo. E não resolve, né? Então eu trago a vocês a possibilidade de nos juntarmos para aprender e entender o que a medicina simbólica pode te trazer de diferencial no teu setting terapêutico, no teu atendimento diário, na tua clínica. E nessa primeira turma a gente ainda tem alguns bônus fenomenais. Eu vou mostrar para vocês aqui, para que vocês compreendam quais são os bônus, né? O que a gente tem aqui de material que essa turma vai ser contemplada, né? Então a gente tem todo o estudo já em modulações que estão colocadas, né? Tanto aqui nos templates quanto já na plataforma, a gente tem as aulas gravadas. A gente tem 2 meses de mentoria com sessões quinzenais e 3 meses de supervisão direta, né? Aqui, ó, supervisão direta, grupo, né? Já tá rolando, inclusive, já temos mentorados que estão com a gente, então mandam casos clínicos, a gente conversa, a gente entende o que está acontecendo com aquele paciente, dá as orientações de conduta, conduta concreta, conduta no sutil, todas elas, né? E os bônus que eu estava comentando com vocês que vêm além são basicamente
4 bônus aqui, ó. A gente tem um bônus que é pediatria simbólica. A gente já tem os módulos completos com uma grande amiga minha, médica pediatra também, Adriana Blanco. Esses módulos já estão disponíveis na plataforma. Teremos o módulo O Corpo e o Trauma, né, com Fabiana Kack-Altman, psicóloga que é especialista em trauma mesmo, e ela trabalha com metodologia do MDR, ou seja, o próprio corpo e o que o corpo está querendo dizer para você. Então, ela vai fazer uma apresentação ao vivo para gente. Além disso, temos esse workshop Alquimia e Corpo, que foi de uma grande profundidade e que vai te ajudar muito na simbologia, para além do que a gente fala dentro da medicina simbólica, né? Então ele é mais profundo ainda, ele fala da divina forma, que a alquimia já descrevia, né? E, por último, não menos importante, para essa turma 1 exclusivamente, é aquilo que eu estava falando, para melhorar os teus resultados, tanto no sutil quanto mesmo no concreto, a gente vai passar para vocês o módulo que tem todo o modelo de negócio da medicina e simbólica, para que você possa também implementar, por exemplo, esse modelo no digital e trazer teu trabalho para cá, ou amplificar isso de uma maneira previsível e sustentável, respeitando o teu ciclo, ritmo e energia, porque é isso que a gente faz aqui. E hoje, se eu tô aqui, saí de todas as CLTs que eu tinha, vai fazer 1 ano aí, que eu 1 ano e meio que eu tô com a medicina simbólica no online, e 1 ano praticamente que eu saí de todas as CLTs. E tô trabalhando somente aqui no digital, de uma maneira fácil, muito mais leve, muito mais tranquila e ajudando muito melhor as pessoas. Disto, vocês podem ter certeza, tá? Então, se você entendeu que, primeiro que você já entendeu, você não começou ontem, né? Você já não quer mais, já não entra mais, não cabe mais nesse lugar de prescritor ou de colocador de condutas que vão ajudar temporariamente teu paciente e quer de fato ajudá-los e ainda melhorar os teus ganhos, tanto no sutil quanto no concreto. Ganhos no sutil, o quê? Teu paciente melhorando, a cura acontecendo, isso é muito positivo para a gente que é profissional da área da saúde, terapeuta, e os ganhos mesmo no concreto, faturamento. Se você quer entender direitinho em detalhes e entrar na nossa formação, aproveita, porque a gente está com um voucher, né? Especial de entrada agora de T1, e esse voucher, ele se expira logo, claro, porque as aulas já começaram, então a gente já tem uma primeira sessão que está na plataforma. Ah, mas eu não vou perder. Não, vai estar na plataforma e, obviamente, a gente começa a contar da tua primeira sessão, ou seja, você vai ganhar supervisão a mais, além de todos esses bônus, que somente a T1 vai poder ter acesso. E esse voucher especialíssimo, tá? Então, clique aqui embaixo e entra na Vortex e eu te vejo no nosso grupo de supervisão e nas nossas sessões ao vivo.